Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Se acampou contra ela, levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês, quarto, quando a cidade se havia apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então se fez uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu, e o rei o alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se dispersou. Tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla. Foi-lhe pronunciada a sua sentença. Os filhos de Edequias mataram diante dos seus olhos. Vazaram os olhos de Edequias, o ataram com suas cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaratã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas grandes queimou. E todo o exército caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o restante do povo que deixara ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o restante da multidão, Nabuzoratã, capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram também os caldeus, as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases, o mar de cobre que estava na casa do Senhor, levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, os perfumadores, todos os vasos de cobre que se ministravam. Também o capitão da guarda tomou braseiras, bacias, que era de ouro puro, em ouro que era de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor de cobre, todos esses vasos tinham um peso que não podia ser calculado. A altura de uma coluna era de 18 côvados, sobre ela havia um capitel de cobre de 3 côvados. Também a rede, as romances, em redor do capitel, tudo era de cobre, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda aprisionou Seraias, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha cargo dos homens de guerra. 5 homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando Nebuzaratã, o capitão da guarda, levou o rei da Babilônia a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficar na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele, por chefe, a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedalia por chefe, vieram Gedalia em Mispa a saber. Ismael, filho de Netaias, Joanã, filho de Careá, Seraias, filho de Tanamute, Netofatita, Jazanias, filho de Macatita, ele e seus homens. E Gedalias jurou a ele e aos seus homens, ele disse: Não temais ser servo dos caldeus, ficai na terra, servi o rei do Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele. Então feriram a Gedalias, e ele morreu. Feriram também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 dos cativeiros de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º ao 27 do mês, Elvim Merodach, rei da Babilônia,
No ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benigamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as roupas de prisão e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.